Você se lembra do dia que mataram o Kennedy? Pensata, com Marcelo Madureira. O Pensata de hoje é sobre o assassinato do Kennedy. Aí você vai dizer, esse é um programa para velho. Kennedy foi morto em 1963. Mas não é não. Você vai ver que não é não. Fica ligado aí. Mas antes, não esquece de já assinar o meu canal, se é que você já não assinou. E se vai assinar, não esquece de mexer lá no sininho para ser avisado toda vez que aparecer um Pensata novo. E compartilha com os amigos, né? Manda o seu comentário. Não esquece de me perseguir nas redes sociais, no Kuwait, no TikTok, no Twitter, no Facebook, no cacete A4. E, dito isso, vamos contar a história. A história, na verdade, quando eu digo assim, vamos falar do assassinato do Kennedy, eu já penso o seguinte: existem dias nas nossas vidas que a gente percebe que a gente está vivendo a história. Quem é aí, quer dizer, daqueles que nasceram no século passado e que pelo menos lá no ano 2001 não tinham lá seus 10 anos de idade, que não lembram do dia do atentado do World Trade Center? Eu duvido que quem pelo menos tinha lá seus 7, 5 anos de idade já lembra direitinho do atentado ao World Trade Center, né? Quando aqueles 2 aviões pilotados pelos aqueles terroristas, né, fundamentalistas muçulmanos, né, arremessaram contra as 2 torres do World Trade Center, aqueles 2 aviões, Boeings, né, que foi talvez o maior atentado terrorista em solo americano de todos os tempos. Não pode se comparar a mim. Eu sou um terrorista sanguinário de fama internacional. Hello! Quem foi que destruiu aquelas torres? Hein? Enfim, o mundo todo parou. Eu lembro direitinho, né? Naquele tempo eu era rico. Eu estava chegando para uma temporada de esqui, numa estação de esqui. Eu cheguei cedo, ia passar lá uma semana, 10 dias. E aí o meu quarto não estava pronto. Aí sugeriram de eu ir com a minha mulher tomar um café ali no bar, né, enquanto eu aguardava o meu quarto estar pronto lá na estação de esqui. Aí cheguei lá, pedi um café, olhei, tinha um telão e a imagem da CNN, né, com o World Trade Center saindo uma fumacinha. Aí eu perguntei para o barman, o que aconteceu? Não sei, parece que um aviãozinho bateu lá no World Trade Center. Bom, o resto você já sabe, né? O resultado foi que eu e a Cláudia só saímos daqueles banquinhos lá, acho que foi quase 7 horas da noite. Né? Nós sentamos lá, devia ser umas 10 horas da manhã, e só subimos para o quarto 10 horas da noite, e o resto do hotel nos acompanhou lá. As pessoas iam chegando, e não conseguiam desgrudar os olhos daquilo que estava aparecendo ao vivo na televisão. Eu posso dizer, eu assisti ao vivo o 2º avião colidir com a 2ª torre, e eu vi ao vivo as 2 torres colapsarem ali na minha frente, ao vivo na televisão. Eu me lembro como se fosse hoje. E a sensação que você tem é que realmente você está sendo a testemunha ocular da história, né? Você está vendo a história acontecer ali na sua frente e, de uma forma ou de outra, você não deixa de ser uma espécie de protagonista, uma espécie de testemunha no tempo e na hora daquilo ali, o que está acontecendo. Ao mesmo tempo que você é dominado por uma sensação estranha de impotência, insegurança, e o que vai acontecer daqui para frente, né? Como é que os Estados Unidos vai reagir, aquela história toda. É uma sensação muito estranha. Um outro momento da minha vida, assim, que agora me ocorre, pensando assim sobre momentos da história que eu jamais esquecerei, foi o 7-1, né? Na Copa, naquela famigerada Copa do que foi aqui no Brasil, o Brasil e a Alemanha, e que fomos assistir, já era as quartas de final, e
estava com alguns amigos, começamos a ver e de repente 1-0 Alemanha, 2-0, 3-0 e aquilo foi como se não só a seleção brasileira, foi como se o próprio país, o Brasil, tivesse derretendo sobre os nossos pés. Era uma coisa assim, era a sensação que a gente tinha que a Alemanha ia dar de 20-0 e poderia ter dado, né? Os alemães, talvez com pena de nós, resolveram parar de jogar, porque senão eles iam nos derrotar de sei lá quanto a 1. Né? Foi realmente ali, para mim, engraçado, né? Para mim ali acabou a seleção brasileira de futebol, acabou o futebol brasileiro, né, que começou a existência dele se mostrar assim grande lá no início dos anos 50, no final dos anos 40, início dos anos 50, mostrou ali, né, naquela tarde no Mineirão, né, nos 7-1 contra a Alemanha, um melancólico final. Mas isso já é história para uma outra pensata, né? Uma pensata sobre o Brasil, a decadência do Brasil, que eu acho que não é o caso agora. O caso agora é falar da morte do Kennedy, que veio à minha lembrança por causa desse livro aqui que eu estou lendo no Kindle. Aqui eu estou colocando no iPad, porque fica colorido, fica mais fácil de ver. Esse livro foi escrito pelo Jim Bishop. Eu já li, cara, vários e vários livros sobre o assassinato do Kennedy. Esse deve ser quase, sei lá, o 10º, né? E tenho também álbuns de fotografia, porque foi uma coisa que marcou muito a minha geração, né? E, inclusive, eu li até o relatório Warren, que é o relatório oficial que determina que foi apenas o Lee Harvey Oswald que matou o Kennedy, que não foi nenhum golpe premeditado pela máfia, por Cuba, nem nada. Mas enfim, vou chegar lá. Esse livro aqui, eu pesquisei, infelizmente só tem em inglês. O Jim Bishop, ele escreveu um livro sobre o assassinato do Lincoln, que foi traduzido. Mas sobre o assassinato do Kennedy, que esse livro aqui é excelente, não foi traduzido. Eu até, se alguma editora aí, se algum dos meus amigos editores se animar, de repente, quem sabe, ele não traduz. Eu vou beber um golinho d'água aqui. Obrigado. Muito bem. Aqui, então, está a morte do Kennedy. Foi em 1963, em 22 de novembro de 1963. Eu, portanto, tinha 5 anos de idade, mas eu me lembro direitinho do dia em que o Kennedy foi assassinado em Dallas, Texas. Primeiro, vou começar pela minha história particular. Curiosamente, meu pai, naquela época, eu morava em Curitiba, nasci em Curitiba, mas meu pai e minha mãe estavam aqui no Rio de Janeiro. Meu pai estava doente, estava se tratando aqui de um câncer, e eu estava morando com os meus irmãos em Curitiba. Tínhamos lá uma querida governanta, a Tereza, que cuidava de nós, mas havia aquela apreensão. Nós sabíamos que o estado do meu pai era grave. Felizmente, meu pai escapou desse câncer, veio a morrer muitos anos depois, aos 91 anos de idade, mas naquela época a gente não sabia de nada, né? Ele estava muito doente aqui no Rio de Janeiro, se tratando, e estávamos lá na nossa casa em Curitiba. E quando a vizinha veio correndo dizer: mataram Kennedy, mataram Kennedy. E eu lembro que eu vim correndo, escorreguei e bati com a testa no degrau da escada lá de casa, e abri um talho aqui na cabeça, né, e que começou a sair sangue pra cacete. E, obviamente, tive que ir ao hospital. E indo ao hospital, no carro de um outro vizinho, né, que me acudiu, depois, inclusive, ele acabou sendo secretário de saúde lá do estado do Paraná. A saia da Tereza, que era a minha querida protetora, ela ficou toda ensanguentada.
igual a saia da Jacqueline Kennedy, a mulher do Kennedy, no dia do assassinato, né? Quando ela chegou lá no hospital, já compararam, né, a saia dela igual a saia da Jacqueline Kennedy. O atentado, quer dizer, foi no mesmo dia, quase na mesma hora. Então, de certa forma, já me marcou muito esse evento, porque nesse dia eu tomei um talho profundo aqui na cabeça, que até hoje eu ainda tenho a cicatriz, né? Foram vários e vários pontos, porque foi talvez do susto que eu tomei, né? Fiquei com um talho enorme aqui na cabeça, foi que eu nunca me esqueci do assassinato do John Fitzgerald Kennedy. Talvez era o mais jovem presidente eleito dos Estados Unidos, talvez o primeiro presidente católico também dos Estados Unidos, e o que o John Kennedy representava naquela época, como o John Kennedy e a Jacqueline Kennedy, né? Como uma espécie de casal modelo, o presidente modelo dos Estados Unidos num pós-guerra. Eles eram uma coisa de glamour, uma coisa de modernidade, era um casal encantador, né? E a própria família Kennedy era uma família mágica, né? Que, aliás, se tornou mágica por muitos e muitos anos. Aqui cabe um parêntese, um parágrafo, né? A família Kennedy é uma família muito curiosa, porque o patriarca, o Joseph Kennedy, o pai do John Kennedy, ele fez uma enorme fortuna. Ele era de origem irlandesa e fez uma enorme fortuna como bootlegger. O que é bootlegger? Bootlegger é o cara que, durante a lei seca, durante a época do Prohibition nos Estados Unidos, quando se não podia comercializar bebida alcoólica, ele simplesmente contrabandeava a bebida alcoólica, né, da Europa e do Canadá para vender nos Estados Unidos. E com isso, Joseph Kennedy amealhou uma imensa fortuna, enorme fortuna, e junto com a fortuna, como sempre, vem o poder. Eu já li livros, inclusive, interessantíssimos sobre a vida de Joseph Kennedy, que teve, como todo católico, também vários filhos. Ele se casou com uma outra católica chamada Rose Kennedy, uma senhora que viveu muitos anos, quase acho que 100 anos, ou mais de 100 anos, se eu não me engano, que era matriarca. Já o Joseph morreu antes dos 100 anos, viveu também, mas ele teve um AVC, ficou hemiplégico, mas foi um homem que tinha um enorme poder nos Estados Unidos. Ele chegou até a ser embaixador dos Estados Unidos na Inglaterra. Embaixador dos Estados Unidos na Inglaterra até um pouco antes da guerra. E teve lá suas simpatias pelos nazistas. O fato que ele voltou para os Estados Unidos. Inclusive, de todos os filhos que ele teve, o irmão mais velho, que se não me engano também era o Joseph Jr., lutou na Segunda Guerra Mundial e morreu na Segunda Guerra Mundial. E o Joseph Kennedy, Sr., o pai, ele já tinha estabelecido que um dos filhos dele seria presidente dos Estados Unidos da América, né? Ele tinha tanto poder, ele tinha tanto dinheiro, que ele tinha estabelecido que um Kennedy seria presidente da República, de preferência o filho mais velho, o Joseph. O problema é que o Joseph morreu, ele comandava um bombardeiro na Segunda Guerra Mundial e acabou morrendo em combate. O próximo da lista era o próprio John Kennedy, que também lutou na Segunda Guerra Mundial. O John Kennedy, que nasceu, se não me engano, em 1919, que foi combatendo a Segunda Guerra Mundial, só que ele comandava uma lança de patrulha, também ele foi ferido na Segunda Guerra Mundial e tal, mas voltou vivo para casa. A família Kennedy, na verdade, era cheia de casos, assim. Uma das irmãs, por exemplo, tinha problemas mentais, aí ela foi internada a vida inteira numa clínica psiquiátrica. Uma outra irmã morreu num acidente aéreo. A vida da família Kennedy, ela é pontuada por tragédias, por escândalos, né, por casos assim, coisas escabrosas, ou enfim, ou coisas muito tristes. O próprio filho do John Kennedy, né, o John,
né, que aparece nos funerais com 3 anos de idade, né, porque o assassinato do pai dele ocorreu 3 dias antes do aniversário dele, de 3 anos de idade. Aparece ele, um menino, batendo continência para o caixão do pai, uma imagem tocante. Morreu num desastre aéreo, aqui já nos anos 2000, num avião que ele estava pilotando, né, saiu de Nova York, indo ali para os Hamptons e se perdeu e morreu numa tragédia junto com a namorada dele, enfim. Teve também uma morte trágica. O irmão, que era outro, que era o secretário, era o secretário de Justiça dos Estados Unidos, Robert Kennedy, que seguramente também seria candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Robert Kennedy, foi assassinado em 1968 pelo Sirhan Bishara Sirhan, né, num atentado em Los Angeles, que foi também outra tragédia enorme. O Robert Kennedy, na minha opinião, teria sido um ótimo presidente dos Estados Unidos, melhor que o John Kennedy. Enfim, o curioso também é que tanto o John quanto o Robert tiveram casos com a Marilyn Monroe, né, a famosa Marilyn Monroe, aquela famosa atriz de cinema. Mas poucas pessoas sabem como foi filmada essa antológica sequência. Pela primeira vez no cinema, 2.432 homens se ofereceram para participar de graça desse evento especial. Olha lá que maravilha, a calcinha dela é preta! Não é calcinha preta não, rapaz, aquela não é loura de verdade. Ah, bom! Que também morreu tão jovem. Para vocês verem como a família Kennedy, como os anos Kennedy, os anos 60, né, são cercados de glamour, cercados de grandes escândalos, tragédias, sexo, drogas e rock and roll. Se vocês procurarem a literatura que existe enorme sobre os Kennedy, vocês vão realmente encontrar muitas coisas curiosas para passar horas e horas se deliciando, principalmente vocês que gostam de fofocas, né, que gostam de escândalos. Vocês vão passar horas a fio. Inclusive o Joseph Kennedy Sr., o pai do Kennedy, passou no fio da sua espada a maior parte das atrizes de Hollywood do seu tempo, só para vocês terem uma ideia, né? E ele era catolicão daqueles, né? Para vocês terem uma ideia. Mas vamos voltar aqui ao John Kennedy e a Jacqueline Kennedy. Esse livro, esse assassinato do Kennedy, ele é muito emblemático, porque é talvez o auge da Guerra Fria, né? O John Kennedy, ele viveu a crise dos mísseis que teve em Cuba, ou seja, a União Soviética estava instalando mísseis na União Soviética para atingir os Estados Unidos, para ameaçar os Estados Unidos. Foi uma crise em que talvez o mundo esteve muito próximo de uma terceira guerra mundial e de uma terceira guerra mundial nuclear. O John Kennedy também esteve à frente da crise da Baía dos Porcos, quando, junto com alguns cubanos exilados, a CIA, o governo americano, financiaram um grupo de cubanos que tentaram invadir Cuba para dar um golpe, para derrubar o governo do Fidel Castro, e fracassaram redondamente. E então o John Kennedy já estava, ele viveu ali o auge da Guerra Fria, o momento mais crítico da Guerra Fria, e mesmo assim ele era um presidente simpático aos americanos. Os Estados Unidos já estava envolvido na Guerra do Vietnã, já estava até o pescoço na Guerra do Vietnã, e o John Kennedy, mesmo assim, era candidatíssimo, candidato fortíssimo para a reeleição em 1964. Então, em 1963, em novembro, ele já estava em campanha. Ele já era presidente americano e já estava em campanha para o seu segundo termo, seu segundo mandato. Então ele resolveu fazer uma viagem pelo Texas, pelo estado do Texas, que é um estado naturalmente conservador e republicano, para levantar sua bola ali. Então ele teve em Houston, teve em San Antonio, e a Dallas, que é uma cidade onde é conservadora e tal, havia uma certa hostilidade contra ele, o John Kennedy, em Dallas. Mas, surpreendentemente, ele foi muito bem recebido no Texas
e desembarcou em Dallas e começou uma carreata em Dallas, né, na direção do lugar onde ele seria recebido para um almoço, e muito sendo saudado pela multidão e tal, né, muito festejado, para grande surpresa de todos, quando ele, ao passar de um determinado local lá do centro de Dallas, em frente ao depósito de livros didáticos públicos, estava lá um sujeito chamado Lee Harvey Oswald. E quem era Lee Harvey Oswald? O Lee Harvey Oswald era um ex-marine, um ex-soldado americano marine profissional, que saiu dos marines e foi para a União Soviética, né, se declarou comunista e foi morar na União Soviética, casou inclusive com uma russa lá, teve dois filhos com ela, e depois se disse desencantado com a União Soviética, não com o comunismo, ele diz que se disse desencantado com o comunismo da União Soviética, e voltou para os Estados Unidos, já com a mulher russa, né, Marina, e a mãe dela, e uma filha. A outra filha acabou nascendo nos Estados Unidos. E era um cara meio dropout, sabe? Meio marginal, meio fora do esquema. Nunca se filiou ao Partido Comunista Americano, não era militante, mas se dizia comunista. E, no fato, eu acho que, no fundo, ele era um cara que não bolava bem das ideias. O fato que ele comprou um rifle de sniper, né, um rifle de franco-atirador, não sei como é que se fala em português isso, um rifle de precisão com mira telescópica, e no dia em que o John Kennedy estava lá em Dallas, ele trabalhava nesse depósito de livros, ele mandou 3 balaços na cuca do presidente John Kennedy, né? E despachou ele para o mundo dos pés juntos. Esse livro aqui, que eu já falei para vocês, ele conta praticamente hora a hora as 24 horas antes do atentado e as 24 horas depois do atentado, e é claramente o atentado. Então você vê em minúcias ali cada um dos personagens, das pessoas envolvidas ali, né, a partir, claro, do Jacqueline, né, a Jacqueline Kennedy, o John Kennedy, o Lee Harvey Oswald, o John Connally, que era o governador do Texas, a Nellie Connally, que era a mulher dele, o vice-presidente que estava lá, que era o Lyndon Johnson, que acabou virando presidente dos Estados Unidos, né, por via de consequência, a Lady Bird, que era a mulher dele, o chefe da polícia, até as personagens mais... a mãe do livro, Harvey Oswald, a mulher dele, o policial que prendeu o Lee Harvey Oswald, os colegas que trabalhavam com ele, até as pessoas mais insignificantes, ele coloca aqui no livro, contando o que estavam fazendo, as implicações que tinham. O livro é fascinante. O livro é fascinante. É como se fosse um grande teatro com centenas de personagens, todos eles dançando naquele minueto que conflui no assassinato do Kennedy. Quer dizer, tem o momento dos tiros que acertam ele, e depois o contramomento, que é quando ele vai para o Parkland Hospital, levam ele para o hospital, ainda tentam salvar a vida dele, mas aí se constata a morte do presidente dos Estados Unidos, e aí vai se passar o poder para o presidente Lyndon Johnson, que está ali numa sala ao lado. São momentos cruciais da história, não só dos Estados Unidos, como do mundo. Eu acho isso fascinante. Eu acho essa leitura realmente fascinante, e principalmente por personagens assim, que foram tão importantes na construção do mundo contemporâneo, e são ainda muito, digamos assim, muito recentes na nossa história, né? Pelo menos na minha, né? A Jacqueline Kennedy, para quem não sabe, acabou, depois de viúva, se casando com o mega trilhardário grego Aristóteles Onassis, né? Um dos homens mais ricos do mundo, inclusive pai da Tina Onassis, que era casada com um brasileiro, Doda, né? Que era
era atleta do hipismo brasileiro. Enfim, são coisas curiosas com essas ligações todas e que tratam do mundo que talvez deixou de existir há pouco tempo e que ainda, de certa forma, influencia as nossas vidas e influenciou com certeza a vida dos nossos pais, a minha vida influenciou, e se você é mais jovem, né, com certeza vai interessar, porque chato não é de jeito nenhum, né? São histórias cheias de sexo, drogas e rock and roll. Sexo, drogas e rock and roll é que não falta na família Kennedy, não falta nesses anos 60 e 70, principalmente nos Estados Unidos da América. Por isso, eu recomendo a vocês, não só esse livro do Bishop, não, eu acho que tem toda uma literatura em torno, né, dos Kennedy, da família Kennedy, dos anos Kennedy, que vale a pena vocês mergulharem, conhecerem, se aprofundarem, que tem muita coisa boa por ali. Às vezes a história não é garimpar, porque um livro que é legal para mim, de repente não é legal para você, é legal um outro. Você vai se interessar mais por outros aspectos, né? Por exemplo, né, como é que o Robert Kennedy e o John Kennedy comiam a Marilyn Monroe ao mesmo tempo. Essa é a história quentíssima, né? Não está nesse livro, mas está em outros. Vai lá procurar. Então é isso. Não se esqueça de dar o seu like, né? Não se esqueça de assinar o meu canal, registrar lá no sininho, né? Diga que você gostou desse vídeo, compartilhe com os amigos e me siga lá nas redes sociais, essas coisas todas, porque eu vivo disso, né? E até a próxima Pensata. Um beijo, queijo, tchau.